dar início à nossa revisão do primeiro bimestre relativa ao volume 1 da apostila. Ok? Nós vamos lembrar, começando, vamos lembrar que a gente vinha revisando já nesse conteúdo, ou seja, na unidade 2 do volume 1, o passado simples e o passado contínuo. Nós relembramos que o passado simples é aquele tempo verbal em inglês usado para falar de uma ação concluída no passado, ou seja, algo que começou e acabou por ali mesmo. Vejam quais são os principais elementos do passado simples em inglês. Nós temos a terminação ED para os verbos regulares quando estamos formando frases no presente. Nós temos também os verbos irregulares, ou seja, aqueles verbos cuja forma muda completamente no tempo do passado. Esses são chamados os irregulares. Bom, temos algumas regras para acréscimo de ED ao final dos verbos regulares. Esses verbos estão pela apostila, estão também nos nossos exercícios. Explorem esses verbos regulares e observem quais são eles. Isso também vai ajudar vocês a se lembrar de quais são então os irregulares, aqueles cuja forma é alterada. Há regras para preencher, para colocar esse ED ao final, e vocês devem saber porque nós já passamos por esse conteúdo. Nas interrogativas, nós temos o uso do auxiliar did. Sabemos que quando o auxiliar aparece no passado simples, o nosso verbo principal volta para a sua forma base, ou seja, ele não está mais irregular nem acrescido de ED, ele volta para a sua forma original, que chamamos de forma base ou infinitiva. É a primeira coluna da tabela de verbos, é a coluna cujas formas não estão assumindo tempo verbal nenhum e de que delas derivam todas as demais formas. Bom, o didn't é um auxiliar de negação, ou seja, nesse caso das negativas, nós também voltamos o verbo para a sua forma base. Uma vez que o auxiliar já colocou o verbo principal no tempo do passado simples, não é necessário remarcar esse tempo quando formos usar o verbo principal, a ideia principal, a ação principal da nossa sentença. Tudo bem, não podemos esquecer que quando estudamos essa forma do passado simples, é porque nós já passamos pela forma do passado simples do verbo be, cujas regras são completamente diferentes. Não se esqueçam disso, pessoal. Não é porque estamos usando esses elementos para tratar do presente simples que esses elementos aqui não estão no presente simples. Sim, eles estão. Nós temos was para am, is, que seriam os correspondentes no presente de I, you, he, she, it. E temos para os pronomes plural a forma were, no passado do verbo be. Para negar, nós temos as contrações was not ou wasn't e were not ou weren't, também usadas para os respectivos sujeitos já mencionados. Isso é muito importante de se lembrar, por quê? Porque para saber sobre o passado contínuo, nós temos que nos lembrar das formas passadas do verbo be, uma vez que o passado contínuo é composto do verbo be correspondente ao sujeito do caso, acrescido do verbo com terminação ing. Se lembram disso? A esse tempo verbal do passado contínuo se refere a uma ação em curso no passado. Por isso, ele é formado por dois verbos, o verbo be e o verbo principal acrescido de ing. É o correspondente ao nosso gerúndio, só que agora no tempo do passado. Então, eu estou estudando. Nós temos a presença de dois verbos. O primeiro, estar, que no caso do inglês é o be, que faz esse papel. E o segundo, estudar, acrescido de ando. Poderia ser alguma terminação indo, endo também, que dá essa ideia de ação em continuidade. No passado, essa sentença em inglês ficaria eu estava estudando. Ou seja, nós temos uma transposição do verbo estar para o tempo do passado e o verbo principal estudar continua assumindo ando, endo e indo como terminação para dar a ideia de continuidade. Vejam que todos esses sufixos,
essas terminações em português, são apenas substituídas em inglês pela forma ing, ou seja, uma maneira muito mais simples de lidar com essas situações, com essas expressões. Então, não podemos esquecer que, dependendo do sujeito, usaremos o was ou were e essa forma verbal conhecida de ing. Bom, isso se não ficou muito bem explicado, pausem o vídeo, voltem e vejam os conteúdos na apostila que trazem os exercícios a esse respeito. Procurem entender como vocês fizeram esses exercícios para se lembrar. E vocês também podem recorrer às folhas de trabalho das semanas 1 e 2 das aulas de vídeo que já foram enviadas para vocês previamente. Tá bem? A respeito do conteúdo que segue, começamos então a falar dos adjetivos no volume 1 e as formas comparativas e superlativas que esses adjetivos podem assumir. Nós tratamos também das regras para a formação desses adjetivos, ou seja, os adjetivos também têm uma forma base que vai ser acrescida de uma terminação especial para dar o sentido de comparação ou de destaque entre demais elementos. É o que vai acontecer com as formas comparativas. Observe, nós temos a forma base do adjetivo mais a terminação ER e o elemento de comparação than, porque em seguida nós vamos ter um novo elemento ao qual o primeiro, que estaria ocupando essa posição, se compara. Então nós temos uma sentença completa, aqui a teacher fez apenas um recorte dessa sentença, trazendo as principais formas. Para acrescentar o ER, nós também temos algumas regrinhas de formação. Essas regrinhas estão no material de vocês, inclusive muito bem detalhadas no material enviado na primeira e na segunda semana. Observem que, quando se trata de adjetivos considerados longos, nós não vamos incorporar mais a forma ER a essa forma base. Nós vamos, ao invés disso, fazer o uso do more, depois vamos usar a forma base completa e então acrescentar o elemento comparativo than entre esses dois elementos que estamos comparando. Já no caso dos superlativos, nós usamos uma outra forma. Uma vez que nosso objetivo aqui é destacar esse elemento entre os demais. Ou seja, não estamos mais comparando dois elementos, senão destacando um dentre outros. Vejam quais são as regras para formar os adjetivos superlativos. Nós vamos usar a estrutura the, que seria o artigo definido o ou a. Em seguida, nós teremos a forma base do nosso adjetivo acrescida de est. Para acrescentar a forma est, também há regras que também podem ser consultadas no mesmo material. Se você ainda tiver dúvidas sobre isso, pause o vídeo e volte lá. Com os adjetivos chamados longos, nós temos o uso do elemento the, mais a palavra most, e aí então a forma base do adjetivo. Normalmente, aqui nós temos uma continuação. Nós diríamos, por exemplo, que o Maracanã é o maior estádio do Brasil. Nós diríamos então que Maracanã is the biggest stadium in Brazil. Essa partícula no Brasil é fundamental para a gente contextualizar esse destaque, uma vez que nós estamos destacando no Brasil inteiro o estádio do Maracanã. Percebem a função do superlativo, pessoal? Para isso serve o superlativo. É lógico que ao final dessa sentença poderia estar qualquer outra expressão, como por exemplo, do mundo, da minha casa, entre os meus amigos e assim por diante. Pessoal, são chamados de adjetivos longos aqueles que normalmente possuem mais de duas sílabas. Só que a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque em inglês as sílabas são contadas de uma maneira diferente.
conselho, por enquanto, para vocês, é que vocês se atenham aquilo que a gramática chama de longo, aos exemplos que a gente tem na apostila e nas folhas de exercícios, tá bem? Então, vocês lidando com esses adjetivos enquanto longos, é mais fácil do que a gente entrar aqui na questão das sílabas que a gente espera ver futuramente, tudo bem? Então, esses longos são aqueles que a gente já considera que tem sons demais de vogal para que a gente acrescente uma terminação. Então, nós usamos o the most e mantemos o adjetivo na sua forma base para que ele não fique tão longo ou não fique mais longo. Compreendem? Pessoal, dando então continuidade à nossa revisão, vamos começar a correção dos exercícios a partir da página 20 do volume 1 da apostila, tudo bem? Abram as apostilas e agora na seção Reading Time, na própria página 20, nós temos a seguinte sequência de resposta. Preencham os quadros que estão aí about Romeo and Juliet. Depois que vocês leram o texto no exercício 2, vocês fizeram as questões de verdadeiro ou falso. Corrijam agora a sequência correta, que está aqui. Depois disso, na página 21, nós temos um exercício que pede que você organize os eventos na forma correta para organizar os detalhes da história de Romeo and Juliet. E a sequência correta é essa aqui. No exercício 4, nós temos uma resposta aberta. Corrijam também.